Muito bem. Há outra questão que eu gostava de lhe colocar, tem que ver mesmo com a gestão destas inundações. Nós temos acompanhado quase sempre, mesmo as zonas é que sofrem de inundações, a mesma população é que sempre reclama o processo de retirada ou de reassentamento. Poucas vezes tem logrado o devido ou o desejado sucesso e pronto, acaba havendo aqui uma situação de gestão, portanto, do mesmo problema anualmente e as mudanças climáticas não vão parar, isto vai continuar a acontecer, o que pode tornar-se mais fácil para o governo, não olhando para os números, porque eventualmente é impossível que os tenhamos, falo concretamente dos custos disto, mas olhando para aquilo que são as políticas que possam ser adotadas ou então as ações que possam ser tomadas pelo governo. O que seria mais fácil? Gerir, portanto, este processo anualmente, processo de acolhimento, de assistência humanitária, ou o mais prático seria criar um centro, ou a cada província, que possa lidar diretamente com o acolhimento destas vítimas. De que forma o governo, portanto, gasta mais? Criando uma central ou então fazendo esta redistribuição e também recebendo estes apoios. A outra questão também associada a essa, que gostava de lhe fazer é ou não possível criar políticas que possam garantir um esforço menor do governo numa situação de inundações? Bem, eu vou me socorrer aqui as palavras do presidente Guebuza, que vi recentemente. O mesmo aconselhava ao presidente do município da Matola e ao presidente do município da cidade de Maputo que deviam se preparar, de facto, para que em agosto, setembro, construíssem residências em zonas que não são muito vulneráveis a inundações, para poder, de facto, alocar as populações que viram as suas residências cheias de água das chuvas. Ou seja, este é um mecanismo que pode ser usado, mas no meio a estes todos os fatores e aos pontos que levanta, temos uma situação pontual que é a crise financeira que o Estado moçambicano neste momento atravessa. É verdade que existe uma narrativa de que o Estado moçambicano tem dinheiro suficiente para poder, de facto, responder a essas todas as situações. Mas esta narrativa, se calhar, em algum momento, pisca os olhos ou fecha os olhos para até os problemas de pagamento salarial que assistimos mensalmente no nosso Estado. Então, aqui entramos num dilema: ou construímos centros de acolhimento permanentes, que a maior parte do tempo poderão ficar sem utilidade nenhuma, ou, de facto, construímos casas para poder colocar estes nossos irmãos e que lá possam, de facto, exercer naturalmente as suas atividades, ou seja, dar continuidade às suas próprias vidas. Eu creio que a segunda opção me seja mais favorável, porque se formos a revisitar a nossa história, o centro de acolhimento que nós tivemos em Cumbeza, tivemos no bairro de Maguanine, concretamente na zona de Matendene, tem sido, de facto, até aqui, zonas que demonstram que, de facto, as populações encontraram uma espécie de locais seguros para poder, de facto, dar prossecução às suas vidas. Então, eu creio que devia o próprio Estado, a partir de já, localizar zonas onde há espaços. É verdade que sempre vão encontrar lá proprietários dessas terras, mas é preciso, mesmo na lógica de que a terra pertence ao Estado, mesmo nessa lógica é preciso consciencializar estas pessoas que estamos numa missão de Estado, ou seja, é a razão de Estado que move o próprio Estado para poder satisfazer uma parte do Estado, que é a própria população. Então, me parece muito mais favorável essa questão em relação a nós construirmos centros de acolhimento que poderão ficar por muito tempo inutilizados, e nós já sabemos pelas práticas a nível nacional que quando uma infraestrutura fica muito tempo sem uma utilidade, ela fica de facto com graves problemas, e esses problemas só
teríamos a possibilidade de poder os ajustar no momento em que nós precisássemos da infraestrutura, ou seja, íamos entrar numa nova fase do problema. Então, eu creio que este é o mais, de facto, dispendioso, mas para mim, essa construção de algumas infraestruturas para acolher os nossos irmãos é a mais viável, porque se formos a ver a nível internacional, o que se mais se constrói são os bunkers, que é para a situação de guerra. E os bunkers funcionam muito bem porque é para salvaguardar o interesse primário do próprio Estado, que é a sua sobrevivência. Muito bem, vamos agora